Olá, eu me chamo Rafi e nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco sobre aprendizado não supervisionado e sobre o tipo de aprendizado não supervisionado conhecido como clustering ou agrupamento. Para começar, o que é aprendizado não supervisionado? O aprendizado não supervisionado ele vai trabalhar com conjuntos de dados não rotulados, ou seja, dados sem características adicionais, apenas os dados brutos. Isso serve para quê? Bom, isso serve basicamente para quando a gente quer tentar identificar padrões que não foram possíveis identificar apenas pelo olhar humano. E isso também serve para tentar tratar dados muito extensos. Para começar, a gente tem um tipo de aprendizado não supervisionado chamado de clustering. Esse tipo de aprendizado, também conhecido como agrupamento, como o próprio nome sugere, ele vai buscar juntar esses dados baseados em características e fazer agrupamentos menores dentro do próprio data frame. Aqui, para começar, a gente tem a nossa importação de bibliotecas do Python. Então a gente vai importar o NumPy para funções matemáticas, o Panda para manipulação dos dados, e essas duas bibliotecas aqui para poder criar os nossos gráficos. Aqui a gente tem o download do nosso data frame. A gente escolheu uma coleção de dados que são clientes hipotéticos de um shopping. Aqui a gente tem a leitura do arquivo, né? E aqui está mostrando os 5 primeiros registros desse nosso data frame. Aqui a gente tem algumas informações sobre as colunas do data frame. Aqui dá para ver que cada uma vai ter 200 linhas, todas as colunas são do tipo não nulo, e com exceção de gênero, que é do tipo object, todos os tipos de dados são inteiros das outras colunas. Agora que a gente tem algumas informações estatísticas sobre os dados. Para começar, todas as colunas têm 200 linhas. Aqui a gente dá para ver a média dos dados, né, de cada coluna. O desvio padrão, valor mínimo, 25%, 50% e 75%, e o valor máximo. Agora que a gente está verificando a consistência dos nossos dados, né, vendo se tem algum dado nulo no nosso data frame. E aqui a gente pode ver que não tem nenhum dado nulo em nenhuma das colunas. Dando continuidade, aqui a gente vai passar alguns parâmetros para criar o nosso primeiro gráfico. E esse primeiro gráfico é a distribuição de idade dos nossos clientes. Aqui, olhando rapidamente, dá para perceber que a nossa maior clientela tem abaixo de 40 anos e ela está mais concentrada entre os 40 e 30 anos. Aqui a gente vai ter outro gráfico, dessa vez do tipo boxplot. Ele é um gráfico de gênero pela pontuação de gastos. Para começar, o gênero masculino, a média de gastos deles fica entre 25 e 70 mil, enquanto o gasto das mulheres ele fica entre 35 e 75 mil. Ou seja, nesse nosso data frame as mulheres gastam mais do que homens. Dando continuidade, a gente vai ter um gráfico duplo, por assim dizer, que ele vai tratar a renda anual pela idade, que é essa linha de cor azul, e a renda anual pela pontuação de gastos, que é essa cor vermelha aqui. Aqui a gente tem as definições, né, do gráfico, e aqui a gente pode ver o gráfico. Analisando esse gráfico, dá para perceber que a nossa clientela com a maior renda anual ela está entre os 30 e 40 anos, chegando aos quase 140 mil dólares anuais de renda. Enquanto a pontuação de gastos maior que a gente encontra é numa renda anual perto dos 70 mil dólares. A pontuação de gastos passa dos 70 pontos aqui, quase batendo 75. Continuando, agora a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo K-means, que é um tipo de algoritmo de clusterização muito conhecido e muito utilizado por alguns motivos. A simplicidade de implementação dele. Também ele é altamente escalável e ele pode ser aplicado a conjuntos de dados tanto grandes quanto pequenos. Para utilizar o algoritmo K-means, primeiramente ele vai fazer justamente essa separação dos clusters em K grupos. E para fazer isso, a gente primeiro vai precisar definir quantos grupos vão ser separados, porque é isso que vai definir o quanto o nosso algoritmo é preciso ou não. E para fazer isso, existe um método chamado de método do cotovelo,
E esse método consiste em pegar a soma da distância ao quadrado entre cada ponto e o centroide de um cluster. O centroide seria o ponto central daquele agrupamento escolhido. E você pega isso e gera esse gráfico pelo número de clusters por essa soma da distância, também conhecido como WCSS. E no momento em que o gráfico começa a ter uma dobra mais para cima, justamente daí que vem o nome do cotovelo, porque essa dobra lembra um pouco o cotovelo, é o ponto de flexão que você vai querer pegar o número de clusters. Nesse caso escolhido, baseado no gráfico, a gente escolheu esse ponto aqui, que seriam 5 clusters, e a gente vai utilizar isso para gerar o nosso próximo gráfico. Primeiro a gente vai treinar o nosso caminhos aqui com o número de clusters igual a 5, e agora a gente vai poder visualizar um gráfico baseado em 5 categorias, que são os tipos de clientes do nosso shopping. Tem o Sovina, né, que é o famoso mão de vaca, a pessoa que evita gastar muito. Tem o usuário padrão, o usuário alvo, que é o que a gente quer, o gastador e o cuidadoso. Então aqui esse é o gráfico gerado, dividido nesses grupos. O centroide, como eu tinha falado antes, é o ponto central do cluster. Pode ver que os outros pontos estão sempre em volta do centroide, alguns mais distantes, outros mais próximos. O ideal é estar o mais próximo possível, quanto mais próximo melhor. E nesse gráfico a gente pode ver pela pontuação de gastos e a renda anual, né, os nossos consumidores. Os Sovinas seriam aqueles que ganham relativamente bastante, mas gastam pouco. Os gastadores são aqueles que ganham muito pouco, mas gastam bastante. Os cuidadosos são aqueles que ganham pouco e gastam pouco. E o nosso alvo são justamente aqueles que ganham bastante e gastam bastante também. E o padrão, né, é mais ou menos a média dos dois. Por aqui eu termino a primeira parte. Na segunda parte eu vou falar um pouco sobre análise associativa. E é isso.